Boa noite. Boa noite. Agora foi. Quero te convidar nesse momento a orar mais uma vez comigo, em atitude de reverência, pedindo a presença e a bênção de Deus nessa noite, para os pedidos que foram feitos nesse momento de oração e também para a palavra que vai ser aberta. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Já abrimos o nosso coração através do louvor, agora também dos pedidos, e a gente pede para que o Senhor continue conosco, nos abençoando, falando ao nosso coração agora através da Tua palavra. Abençoe aqueles que estão aqui e aqueles que também nos acompanham de casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui, não é verdade? A semana um pouquinho mais quente do que foi na semana passada, um calorzinho assim mais tímido, né? Mas a gente fica feliz de estar aqui na casa de Deus. O título da mensagem de hoje é O que eu quero comparado ou versus aquilo que eu recebo. Na nossa caminhada cristã a gente nem sempre tem aquilo que a gente quer, mas a gente sempre recebe algo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Não sei se você já passou por algum momento da vida em que você realmente esperava por algo, você contava com algo, né? Não sei, uma vaga de emprego, um vestibular, um aumento de salário, uma boa oportunidade, né? E que se você julgava que se você conseguisse essa coisa ou essa conquista, você seria alguém mais feliz, você teria mais paz. Já passou, já aconteceu assim contigo? Já aconteceu comigo. O dia que eu tiver isso, daí vai estar mais tranquilo, só que nem sempre dava certo, né? Nem sempre acontecia como eu queria. Eu sei que muitas pessoas aqui têm essa história. A história de hoje, na realidade, é de alguém que esperava algo e não recebeu esse algo que esperava, recebeu algo muito melhor do que esperava. Nem sempre é assim também na nossa vida, né? E a gente vai conversar sobre essa história então hoje. É aquela famosa comparação que a gente vê às vezes nas redes sociais da expectativa versus a realidade, né? A gente cria muitas expectativas, quando chega na realidade a gente vê uma coisa completamente diferente daquela que a gente tinha imaginado. Um amigo meu dizia o seguinte: sem expectativas não existe decepção. Mas você não sonha também, né? Então, pagar o preço do sonho às vezes é necessário. A gente tem que esperar grandes coisas, a gente tem que esperar as coisas de Deus, principalmente. E a história de hoje, a realidade acabou sendo muito melhor do que a expectativa. Abra sua Bíblia então no livro de Atos. No livro de Atos, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, Atos capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizar aqui o que está acontecendo na história, né? No capítulo 2, a gente vê ali a pregação de Pedro. Pedro prega e 3.000 pessoas aceitam o batismo, aceitam Jesus e se batizam. E coisa bonita, né? Imagina a gente ver aqui, a gente está chegando no batismo da primavera, a gente assiste os batismos aqui, 40 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, mas imagina assistir um batismo de 3.000 pessoas, né? Imagina a logística que não foi para isso, irmã Rita. Encher o tanque, né? E organizar as diaconisas, e troca, a gente nos bastidores aqui, quando tem batismo, é essa loucura, né? Imagina 3.000 pessoas, e esse é o contexto. Pedro pregou, e 3.000 pessoas aceitaram o apelo e se batizaram. E aí no finalzinho do capítulo 2 a gente vê o desafio da vida em comunidade. Porque agora imagina, uma igreja, vamos pensar aqui na igreja da Central, 2.299 membros, olhei no sistema hoje. 2.299 membros. A gente tem um batismo de 3.000 pessoas, mais que dobrou a quantidade da igreja. E agora como é que é essa vida em comunidade? Como é que vai ser o culto? Onde é que a pessoa vai sentar? E o junta-panela agora como é que vai ser? As classes de escola sabatina, o clube de desbravadores, o louvor, como é que tudo isso vai ser diferente agora? E agora eram esses os desafios que a igreja primitiva vivia. Aí você vê esse relato lá do capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. E aí acaba então essa história da pregação, do batismo de 3.000 pessoas, vem esse breve relato de como eles viviam em comunidade, e aí vem a história que a gente vai ver hoje. Só para você entender e não cair assim de paraquedas na história, está a história no capítulo 3, a partir do verso 1, e a minha proposta é que a gente vá lendo versinho por versinho, a gente vá acompanhando o texto. Então não feche a sua Bíblia, abra aí no livro de Atos, capítulo 3, o verso 1, e a gente vai acompanhando.
Diz o seguinte, primeiro verso do capítulo 3. Certo dia, por volta das 3 horas, algumas Bíblias vão trazer por volta da hora nona, né? A minha Bíblia aqui já está o horário que era, mas lá eles falavam a hora nona. Pedro e João foram ao templo para orar. A hora nona, como eu já falei, é mais ou menos ali às 3 da tarde, né? Os judeus, eles tinham 3 horários de oração. Eu tive a oportunidade, não fui para Israel, mas fui na Turquia. E quando tocava musiquinha na mesquita, você via os comércios fechando, as casas sendo fechadas ali, o povo pegando o rumo da mesquita para orar, né? Os carros, vocês já devem ter visto algum vídeo mostrando isso. Eles encostam ali, os muçulmanos fiéis, né? Botam um carrinho no acostamento, pega o tapetinho, vira para a Meca e tem as orações dele. Os judeus fazem algo parecido, eles têm 3 horários de oração, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Alguns outros vão também perto das 6 horas no horário do pôr do sol. E esses 3 horários de oração eram horários especiais, mas eles acreditavam que se você fizesse a oração na igreja, era algo ainda mais especial, né? Então, orar era muito bom, mas orar na igreja era ainda algo mais especial. E Pedro, então, e João agora vão para a igreja para orar. Se você olhar no capítulo 2, o verso 46, fala que eles tinham esse costume diário de ir até a igreja para orar. Então, provavelmente, o templo, né, ficava aberto e eles iam, então, diariamente lá para orar. Eu acredito que, pelo fato de eles irem em dupla para o templo, era mais do que uma simples oração. Lembra quando Jesus manda os discípulos lá, ele faz o envio dos discípulos, dos 70, alguns falam 70, outros 72, e aí, lá em Lucas no capítulo 10, o verso 1, você vê isso, que Jesus manda eles de 2 em 2. Quando é missão, vá de 2 em 2. As duplas missionárias a gente tem na igreja, né? Quando é missão, não vá sozinho, vá com uma dupla. Então, essa ideia de eles irem à igreja em dupla, mostra que era mais do que uma simples oração no templo. Eles vão para a igreja ou para o templo com um objetivo. E eles chegam lá agora, e agora nesse caminho aí eles têm uma experiência. Antes de a gente continuar a história, Pedro e João, essa dupla, eles aparecem outras vezes na Bíblia juntos. A gente vê, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, verso 10, que eles eram sócios na pesca. Depois a gente vê também em Lucas capítulo 22, o verso 8, que eles prepararam a última Páscoa para Jesus. A gente vê também que eles correram juntos, lá em João capítulo 20, verso 3 e verso 4, eles correram juntos ao sepulcro na manhã do primeiro dia lá, do domingo de Páscoa. E em Atos capítulo 8, verso 14, eles também ministraram aos samaritanos, pregaram aos samaritanos que creram em Jesus. Então essa dupla, Pedro e João, eles já tinham feito outros trabalhos missionários antes, né? Eu não sei se você tem uma dupla, um amigo, ou a sua esposa, o seu esposo, que você gosta de fazer trabalho missionário junto. Eu já tive várias duplas de comportagem, né? Agora tem minha esposa, né, que é minha dupla de missão, né? E é bom a gente fazer missão junto com alguém. A gente se anima, um dia o outro está mais meio ali para cabisbaixo, meio triste, o outro dá aquela animada e a vida segue. Considerações então do primeiro verso. Orar é sempre bom, mas orar na igreja é especial, é mais especial. A rotina da oração é importante, né? Ter essa rotina, esse hábito da oração é importante. Ninguém está tão bem que não precise de oração. Gente, Pedro tinha acabado de pregar e 3.000 pessoas se batizaram. Talvez ele pensou assim, já bati meu alvo, né? Estou tranquilo. 3.000 batizaram, eu não preciso mais pregar esse ano, vou me aposentar, né? Já conquistei o que eu queria conquistar, estou tranquilo. Mas não, Pedro acabou de pregar para 3.000 pessoas, 3.000 pessoas batizaram e no outro dia, uns dias depois, Pedro está onde? Na igreja, querendo mais missão, querendo mais trabalho, né? Esse era Pedro. E aí, a gente continua o texto, né? O texto do verso 2 agora. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Então ele estava a caminho, ele não tinha chegado ainda no destino dele. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Então a gente vê que esse homem coxo de nascença, amaldiçoado, sofrendo muito, e a gente lembra lá do episódio de João capítulo 9, o verso 2, que alguém pergunta para o cego de nascença dizendo assim, quem que pecou?
Foi esse aí ou foi os pais dele? Né? Um fardo gigantesco, desde criança carregando esse fardo, e agora ele está prestes a ter um encontro com esses 2 discípulos, com esses 2 apóstolos. Esse jovem, esse senhor, tinha uma vida muito limitada. Ele, por exemplo, não podia entrar no templo, ele só podia chegar à porta, porque quem era deficiente naquela época, infelizmente, não podia entrar no templo. Ele não casava também. Dificilmente uma mulher iria querer casar com um homem aleijado, um homem que não ia poder sustentar a casa. E para piorar a situação, ele era pobre, né? Aí alguns talvez falam aqui, pastor, disso aí a gente entende, né? O cara aleijado talvez eu não sou, né? Eu posso entrar na igreja, mas de pobreza a gente entende, né? E aí, o pobre, gente, ele tem algumas limitações. Esse homem também, na cultura dele, na época dele, tinha essa limitação da deficiência, do impedimento de adorar a Deus, e ainda por cima era pobre. E aí, ele estrategicamente sentava pertinho da entrada do templo, porque a prática de dar esmolas era uma prática comum entre a comunidade judaica. Então ele falou, vou sentar aqui estratégico, porque o povo vai se compadecer e eu vou ganhar um dinheirinho aqui para minhas necessidades básicas. Essa era a ideia dele, sentando pertinho ali da porta e das proximidades ali do templo. Ellen White, falando sobre isso no livro Atos dos Apóstolos, diz: um coxo de 40 anos de idade, cuja vida desde o seu nascimento tinha sido de dor e enfermidade. Este infeliz havia durante muito tempo desejado ver a Jesus para ser curado, mas encontrava-se quase ao desamparo. Seus rogos finalmente induziram alguns amigos a levá-lo à porta do templo, mas chegando ali, soube que aquele em quem suas esperanças se centralizavam havia sido morto cruelmente. Chegou tão perto, mas chegou tarde, né? Esse era o sentimento desse rapaz. Seu desapontamento provocou a simpatia dos que sabiam por quanto tempo, avidamente, ele tinha esperado ser curado por Jesus. E diariamente levavam ele no templo. Era uma rotina. Todo dia, eu imagino que nos horários próximos ali das orações mais importantes, que eram essa, principalmente das 9 e depois das 3, esse homem batia cartão lá nessa porta e ele esperava lá todos os dias. Todos os dias os amigos o levavam até esse lugar, esperando receber ali alguma doação, alguma moeda, alguma esmola para suprir as necessidades básicas dele, a fim de que os que passavam fossem pela piedade induzidos a dar-lhe uma ninharia para aliviar as suas necessidades. Eu não sei se você já passou, talvez quem está assistindo a gente ou quem está aqui dentro da igreja já passou por uma situação de você passar necessidade, de você não ter o que comer, de você não ter talvez o que vestir, de você não ter como se esquentar no frio. Mas a gente tem muitas pessoas passando por essa situação hoje em dia e a gente não pode ficar de olhos fechados, né? Talvez você que está assistindo a gente, ou que está aqui hoje, aqui dentro, ou que está nos acompanhando, está passando por um momento de dificuldade agora, uma privação agora, uma necessidade agora. Há quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo está durando o teu sofrimento? O sofrimento desse senhor, desse homem, estava durando 40 anos, desde o seu nascimento. Uma doença de nascença, não tinha culpa, nasceu assim. Como é que é a sua atitude em meio à crise, né? Como é que é a nossa atitude em meio à crise? Como é que esse homem lidou com a crise? Como foi a resposta dele em meio à crise? A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. E aí eu pergunto para você, talvez se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem que está orando pela mesma coisa todos os dias há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos? Quão dispostos estamos de perseverar em algo ou por algo? Esse senhor, 40 anos, o que ele mais queria era ser curado. Quando chegou, achou que o problema estava para se resolver, a expectativa dele, né? Vou encontrar Jesus para ser curado. Chegou em Jerusalém, descobriu o quê? Jesus acabou de ser crucificado alguns dias atrás, você chegou tarde. Acabaram os ingressos para ver Jesus. Você ficou de fora. Você chegou tarde. Triste, né? Aí eu posso também te perguntar, e como é que estão os seus amigos da fé? Eles te ajudam? Porque esse homem tinha amigos que levavam ele para a igreja todo dia. Talvez a gente tenha alguém aqui, ou alguém que está assistindo, que chegou aqui por um convite de um amigo.
A gente precisa ter amigos que nos levem para mais perto de Jesus, mas principalmente a gente precisa ser aquele amigo que leva as pessoas até Jesus, né? Que apresenta Jesus a essas pessoas. O verso 3 dá continuidade à história. Quando ele viu Pedro e João, ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Ainda a gente pega a ideia do verso 2, porque Pedro e João ainda não tinham entrado. E ele também não tinha nem chegado lá, porque lá no verso 2, o texto diz que, um homem nascenso estava sendo carregado, né? Ali no início do verso 2, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Então ele não tinha chegado no destino dele. Eu imagino ele olhando para Pedro e João, e aí eu lembro daquele versinho que a gente vai ver no capítulo depois, no capítulo seguinte, no capítulo 4, verso 13, tem um verso muito interessante, e o texto diz o seguinte, capítulo 4, verso 13, observando a coragem de Pedro e de João, a dupla continua, né? Pedro e João, a mesma história dando continuidade, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido ou estado com Jesus. Eu imagino aquele homem olhando assim, rapaz, Jesus já morreu, já foi embora, está no céu e tal, mas esses dois aí parecem com ele. Chega aí, dá um dinheirinho aí. Eu imagino ele assim a Bíblia não diz isso, né? Mas eu imagino ele criando uma estratégia para ter um momento com esses dois que se pareciam com Jesus. Eu imagino isso. Chega aí, vocês dois aí, não entra não, tem um dinheirinho aí para dar? Sabe aquela conversa de entrada de elevador, de portaria de prédio? E aí, peraí, como é que tá? Segura aí. Tá. Eu imagino aquele jovem senhor de 40 anos de idade, agora dando aquela, peraí gurizada, estão me carregando aqui, mas eu quero falar com aqueles dois lá, segura aí que eu quero falar com eles. Eles agora param e ele diz assim, eu quero moedas, né? Eu preciso de moedas. Não sei o que mais passou pela cabeça dele. Ele estava procurando algumas moedinhas, ele queria moedinhas, algo que pudesse usar para comprar pão, manter sua pobre vida, suas expectativas não eram muitas, ele só queria umas moedinhas para comprar um pãozinho. O que você tem pedido para Deus, né? Quando a gente tem a oportunidade, né? O que a gente pede para Deus? Tiago fala muito sobre os pedidos que a gente faz para Deus, né? E a Bíblia fala lá no livro de Tiago que a gente muitas vezes não recebe porque a gente pede mal. Sabendo ou deduzindo quem eram esses dois, será que ele pediu a melhor coisa que ele podia ter pedido? Não sei. O texto continua, né? Eu estou conjecturando aqui, né? O texto continua falando da história. Mas o que nós pediríamos a Jesus se nós tivéssemos um encontro com Ele hoje? Qual que ia ser o teu pedido? Se Deus te aparecesse num sonho como apareceu para Salomão e falar assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que a gente ia pedir? A gente ia pedir coisas temporais, coisas aqui dessa terra, coisas que o dinheiro pode comprar, ou a gente ia pedir coisas que o dinheiro não pode comprar? Coisas que a traça e a ferrugem não podem destruir. O que a gente ia pedir para Jesus? Será que a gente pediria salvação, perdão, paz, sabedoria, o Espírito Santo? O que a gente ia pedir para Jesus? Será que os nossos pedidos para Deus, eles são concentrados, eles se resumem às nossas necessidades básicas? Senhor, eu tenho falta disso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo, eu preciso daquilo outro? Ou será que a gente clama de fato pelas coisas espirituais, por aquilo que só Deus pode de fato dar para a gente? Infelizmente, na maioria das vezes, a gente dá mais valor às coisas passageiras do que às coisas terrenas, do que às coisas celestiais. A gente valoriza mais o terrestre, o terreno, o passageiro, do que as coisas eternas. Por quê? Porque a gente é humano. E é muito mais fácil a gente olhar para o aqui e agora do que olhar para a eternidade. Não é natural nós olharmos para a eternidade, é natural nós olharmos para as coisas desse mundo. O texto continua agora, e aí o verso 4 diz, Pedro e João se voltaram para ele e disseram, olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, verso 5, esperando receber alguma esmola. Ele insiste ainda na história da esmola, né? Ele ainda quer esmola, ele ainda está querendo a esmola. Gente, vamos ser sinceros, se a gente fosse analisar aqui a agenda de Pedro e João, será que eles parariam? Vamos ser sinceros. Tem uma comissão ali para resolver. Tem um problema aqui, um pipinão aqui. Eu lembro, eu era capelão
numa escola, e aí ia ter uma reunião de uma avaliação e tal, e naquele dia eu não podia dar aula para as crianças, ia ter a classe bíblica, né? E foi uma pessoa substituta porque eu tinha que estar na reunião. E no meio da reunião eu precisei sair, fui ao banheiro e encontrei uma criancinha, né? Que era onde eu deveria estar naquele momento, na sala dela. E nem eu e nem ela estávamos na sala. Mas ela me encontrou e falou assim: pastor, por que o senhor não foi hoje lá dar a classe bíblica para a gente? Por que o senhor não foi fazer o estudo bíblico com a gente? Eu falei: então, é porque tem um chefe meu aí, e eu não podia faltar a reunião, eu tive que ir lá apresentar um relatório para ele. Então, hoje eu não fui, mas na semana que vem eu estou lá, beleza? Daí ela falou assim: beleza, pastor, mas avisa para o teu chefe, olha a criança, né? Avisa para o teu chefe que a gente é mais importante que ele. Pior que ela estava certa. Aquele dia, a reunião que eu ia participar, eu não ia pregar de Jesus para ninguém, era apresentar um relatório. Eu tinha que estar na reunião, fazia parte do meu trabalho estar na reunião. Mas aquela criancinha, na ingenuidade dela, chegou e falou: pastor, diz para o teu chefe que a gente é mais importante do que ele. Pedro e João entenderam isso. E no meio da correria tinha uma missão, Deus mandou eles ir para o templo. E aí agora são interrompidos aquele homem pedindo esmola. Naturalmente, o que você faria se alguém pedisse esmola para você? O que você faz aqui em Curitiba quando alguém te pede esmola? Na tua cidade, você que acompanha a gente aí pela internet, o que você faz? A nossa tendência geralmente é só botar o botãozinho do vidro, né? Aquele botãozinho que fecha o vidro, né? Não aquele que abre o vidro. Não é a nossa tendência natural, porque a gente pensa: eu não vou dar dinheiro para bancar, patrocinar aí o vício da pessoa. Eu não vou, eu saber lá onde é que essa pessoa estava. Vai que a pessoa dá um espirro aí, agora esse negócio de Covid, deixa eu fechar logo esse vidro, vai chegar muito perto. E quando você abre o vidro meio assim, quase não abre o vidro, sabe? Gente, eu estou falando de algo que não é, porque vocês estão, é isso mesmo, não é que acontece? Ou a gente, e aí, cara, tudo certo? Pô, como é que tá? Já comeu hoje? Onde é que você vem? Você está aí faz quanto tempo? A nossa tendência é: peraí, cara, a gente está em outro nível, que a gente não está na mesma, a gente é diferente. Pedro e João pararam, olharam para aquele jovem senhor, deram atenção para um marginalizado. Uma lição grandiosíssima. Se a gente parasse por aqui hoje já estava tudo certo. Como a gente tem tratado os marginalizados, aqueles que moram na rua, aqueles que precisam, aqueles que não têm, aqueles que passam por necessidade. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Deus tinha um propósito para a vida dos discípulos e dos apóstolos também. Pedro tinha acabado de batizar 3.000, mas agora a missão que Deus deu para ele era para um só. E Pedro está cumprindo a missão do mesmo jeito. Tem gente que gosta do palco, né? Se não aparece, o cara não faz. Se não está aqui, não está legal. Ninguém gosta do bastidor. Ninguém gosta dos bastidores. Tem gente que gosta, mas a maioria gosta de aparecer. Tem que estar na frente, tem que estar aparecendo. E Pedro pregou para 3.000 batizaram. No outro dia Deus dá uma missão para ele: vai pregar para um. Se Pedro fosse um cara que gostava do palco, ele ia dizer assim: Senhor, o antigo Pedro talvez falaria: Senhor, pelo amor de Deus, né? Eu só prego de 3.000 para cima, entendeu? Então 3.000 para cima eu prego, se não 3.000 para baixo eu não prego. Mas agora era um Pedro convertido, então tem esperança para você e para mim, amém por isso? Se a gente está procurando só os louros da vitória, né, das coisas boas do Evangelho, tem esperança para a gente. Deus tinha um propósito, e quantas vezes Deus abre uma porta para a gente, uma oportunidade, a gente fecha essa porta, a gente cancela essa porta. Algumas versões falam que ele olhou profundamente, e aí percebe a necessidade daquele senhor, que era muito mais do que esmola. Era muito mais do que esmola. Infelizmente, a esperança daquele homem ainda estava presa às necessidades dessa vida, às coisas dessa terra. E ele não fazia ideia do que ele estava prestes a viver. Ele não tinha nem ideia do que estava para acontecer com ele. Eu acho que eu já contei aqui na igreja, eu vou contar de novo rapidinho, uma história que eu passei por algo semelhante a isso. Estava indo para o dentista, o cara pedindo, eu falei: cara, tu que lute aí, né? Ó, a minha impetulância, né? Tu que lute aí. Depois eu resolvo aí. A outra pessoa vai ajudar, né? Outra pessoa vai ajudar, eu não tenho tempo para ajudar hoje. E aí fui pro dentista e sabe, o Espírito Santo me incomodando: William, bonito para ti, hein? Passou pelo cara lá, passou reto, diz que outro vai ajudar? Bonito, hein?
E eu lá com a boca aberta no dentista, lá, isso faz uns 5, 6 anos, lá a boca aberta, Senhor, aí comecei a orar, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a voltar, porque o carro estava perto de onde o cara estava. Eu falei, quando eu voltar aqui, ele continue lá para eu poder reparar o dano, né? E quando eu voltei, estava lá. Daí eu cheguei, olhei para o cara, e aí, tudo certo e tal? E o cara sério, não falava nada. Eu peguei, abri a carteira, tirei, acho que 20, sei lá, 50, não lembro, e estendi para o cara assim, pega aí, é para ti. Pra você almoçar, cara, tem um restaurante aí e tal. E o cara não estendeu a mão para pegar. E eu fiquei, pega aí, cara, é para ti. E o cara não pegou. Então tá bom, você não quer, peguei, guardei o dinheiro de volta, entrei no carro e fui embora. E eu tipo assim, Senhor, fiz a minha parte, né? O cara não quis. Missão cumprida. No meio do caminho, pegando a freeway para ir para Porto Alegre, eu estava saindo de Cachoeirinha para ir para Porto Alegre, Deus falou assim, bonito, né, William? Achou que era só dar dinheiro, é? Falei, Senhor, pelo amor de Deus, né? Voltar agora não dá, mas qual que é a lição? Porque agora eu não consigo voltar, não dá mais para voltar. E Deus falou assim para mim, William, como teria sido se você tivesse sentado do lado dele e perguntado qual que era a história dele? Ou se você tivesse estendido a mão, que é o que Pedro vai fazer daqui a pouco, na história, levantado ele, vamos almoçar junto ali, que eu também não tinha almoçado ainda. Como é que teria sido a história? Teria sido diferente. Eu não pude voltar atrás e fazer diferente para aquele homem. Não pude voltar atrás. Fiz errado. Mas a gente pode fazer diferente hoje. A gente não precisa fingir que não viu. A gente não precisa fazer de conta que não está ali, entendeu? É um ser humano, é um filho de Deus. E eu passava no dentista depois várias vezes, e sempre olhando naquele mesmo lugar, nunca mais vi o cara. E eu falei, já pensou se era um anjo e eu cuidei mal do cara? E aí a consciência pesa, né? A consciência pesa. Pedro fez diferente de mim. Pedro acertou, eu errei. Será que a gente está correndo tanto para fazer as coisas de Deus que a gente não consegue olhar para os filhos de Deus e olhar as necessidades deles? Será que a gente está fazendo tanta coisa aqui dentro da igreja, indo pregar, indo testemunhar, indo cantar, indo dar estudo bíblico, tanta coisa para fazer na igreja, que a gente não está com os ouvidos e com os olhos e com o coração aberto para olhar a necessidade de um irmão talvez, de um irmão que está ansioso para entrar na igreja e ser bem acolhido, ser bem aceito. Era o sonho desse homem, nunca entrou na igreja, há 40 anos não podia entrar no templo. Será que a gente está pedindo para Deus e esperando em Deus e de fato, será que a gente está buscando de fato mais a Deus para dizer assim, Senhor, abre os meus olhos, que eu veja a necessidade das pessoas, que eu entenda de fato as coisas. Triste, né? Mas às vezes a gente erra. Mas a boa notícia é que Deus só pode salvar os que erram, os pecadores. Então, vamos ficar felizes por isso, por um lado, né? Não, errei, amém, glória a Deus. Não é por isso, não é assim. Mas, Senhor, ainda bem que eu sou um pecador, que a tua graça me alcança. Aí, aonde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Aí que tem mais graça para aqueles que erraram. O texto continua, agora vem o verso 6, e diz, Pedro, no entanto, disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Ellen White, falando sobre isso, ela fala que ao declarar Pedro dessa maneira, sua pobreza, o rosto do coxo descaiu, ficou triste. O cara viu assim os meninos lá, tal, eu vou ganhar um dinheirinho desses apóstolos aí, né? A ofertinha vai ser boa hoje. E aí Pedrão chega e joga um balde de gelo na cabeça do cara e fala assim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Deu uma esperancinha, né? Mas o que será que esse cara tem para me oferecer? O que será que ele vai mostrar? O que ele vai tirar do bolso? Eu imagino o coxo imaginando, né? O que ele vai tirar da bolsa? E ele não tira nada da bolsa. E ele não mete a mão no bolso, mas esse cara está me tirando, tá fazendo piada com a minha cara. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu quero é prata e ouro. Não mete a mão no bolso, não puxa a bolsa, e aí, cadê? E de fato, Pedro e João não tinham recursos. Se a gente olhar lá no livro de Atos, capítulo 2, 44 e 45, os recursos que eles tinham eram comunitários. Eles não tinham nada, né? Eles de fato não tinham, eles não mentiram, né? Eles não tinham dinheiro para dar. E aí o texto diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Para o coxo foi uma grande prova de fé ouvir essa frase e acreditar nessa frase. Sabe por quê?
Jesus tinha acabado de ser morto. O Nazareno, o Galileu, não era bonito esse nome. E Pedro faz questão de dizer, Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele lá que o povo não dá moral, pode vir alguma coisa boa de lá? Pode, veio. É esse aí que vai ser, é através desse nome que você vai ser curado. E agora, ao pronunciar esse nome com fé, Pedro abriu o caminho para o poder de Deus, para que o poder de Deus operasse. Então, logo se menciona o nome de Jesus, com amor e ternura, os anjos se aproximam a fim de enternecer e subjugar o coração. E aí eu pergunto para você hoje, nessa noite, eu me pergunto isso, o que eu tenho para oferecer para as pessoas que eu encontro todos os dias? O que eu estou oferecendo? Alguma coisa eu estou oferecendo. Não tem como não oferecer nada, não tem dizer assim, hoje a minha loja está fechada, hoje eu não vou testemunhar, hoje eu não vou falar de Jesus. Não tem como, ou a gente fala bem de Jesus, ou a gente fala mal de Jesus. Ou a gente dá um bom testemunho, ou a gente dá um mau testemunho. Ou a gente honra o nome de Deus, ou a gente desonra o nome de Deus. A gente conversou sobre isso aí alguns domingos atrás, aí o Paris pregou sobre isso na série dos 10 mandamentos. A gente leva o nome de Deus em vão quando a gente não é um cristão de verdade. O que a gente tem levado? Será que a gente tem orado e trabalhado para que a gente seja a resposta de oração de alguém? A gente só quer orar para a gente, né? Senhor, me dá, eu quero, eu preciso, sabe, eu. Será que a gente teria coragem de dizer assim, Senhor, hoje eu quero ser a resposta de oração de alguém? Diferente, né? Será que Deus vai atender essa oração? Senhor, hoje eu quero ser a resposta da oração de alguém. Hoje eu quero ajudar alguém. Hoje eu quero apresentar Jesus para alguém. Hoje eu quero ser a Bíblia que alguém vai ler. Hoje eu quero ser cristão. Hoje eu quero ser uma miniatura de Cristo. Ninguém pode dar o que não recebeu ou o que não tem. Não se pode dar de Cristo se não possui Cristo. Pior que hoje a gente tem prata e tem ouro, mas será que a gente pode dizer que a gente tem Jesus? Hoje talvez a maioria de nós aqui tem dinheiro na conta aí, tem salário, tem uma casa, a gente tem prata e tem ouro, mas será que a gente tem Jesus? Será que a gente pode dizer para as pessoas, eu não tenho prata, ou eu tenho prata e tenho ouro e tenho Jesus? Não tem problema ter dinheiro, mas infelizmente na maioria das vezes quando a gente entra em contato com as pessoas a gente diz, eu tenho prata e tenho ouro, mas eu não tenho Jesus, ou eu não represento bem Jesus. Ou eu não quero, hoje eu não estou trabalhando, hoje a minha empresa está fechada aqui, a minha empresa de cristão não abre hoje, né? Hoje não vai dar. Triste, né? Mas é o que a gente faz às vezes, é o que eu fiz, é o que eu faço. Infelizmente às vezes, é a minha luta também. Será que a gente tem Jesus? Aí vem o verso 7, a gente está indo para o final da história. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. Estendeu a mão, né? No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Testemunhar um milagre na primeira fileira, né? Ser um instrumento de Deus para realizar esse milagre. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou aonde? No templo. Primeira coisa que ele faz, louvar a Deus, agradecer a Deus e entra no templo. 40 anos ali pela região só da porta, só espiando, só o pescoção lá, olhando lá dentro o que tinha lá dentro. 40 anos agora ele pode entrar. Depois a história continua, a gente não vai ter tempo. Você vai ver que eles chamam ele, perguntam, mas esse aí não é o que estava sentado lá e tal? Pedro disse, levanta e anda, mas ele estendeu a mão e ajudou a levantar. Gente, que desafio, que luta é a gente aqui numa igreja do tamanho que é a igreja. A gente não só dizer para a pessoa o que tem que ser feito, mas estender a mão e ajudar. Estou olhando para o Felipe aqui, né, o nosso ancião jovem. Quantos jovens aqui na igreja? Quantos jovens? Quantos jovens que a gente talvez faz tempo que não vê, e a gente ora por isso, a gente intercede a Deus por isso. Senhor, ajude a gente a ter uma ideia, ajude a gente a conseguir fazer alguma coisa, que de algum jeito a gente consiga fisgar o coração deles para Jesus. Quantas pessoas, não estou falando só de jovens agora, tem tanta gente adulta aí já barbado, cabelo branco aí, abandonando a fé. Triste isso. E talvez a gente meio que dá aquela ignorada. A gente vê os sintomas, a gente vê que a pessoa não vem mais na igreja,
a gente acompanha o feed dela lá nas redes sociais, a gente vê umas coisas que não combinam muito com a pessoa, mas a gente escolhe não estender a mão. É mais fácil, dá menos trabalho, vocês não se desgastam. A gente precisa olhar mais para as pessoas, olhar mais para os que estão dentro, olhar para os que estão fora também, mas a gente tem muito irmão dentro da igreja que está precisando de ajuda. Talvez tem gente hoje aqui que está bonitinho aí, todo empacotadinho, arrumadinho no frio, coração lá dentro está tribulado, angustiado. Talvez você veio aqui hoje, a gente vai terminar falando sobre isso, você veio para pedir as moedinhas para Jesus. Jesus, eu preciso de coisa aqui e agora, não é no céu não, eu preciso de coisa aqui e agora, é minha saúde, é meu casamento, é meu trabalho que está ruim, eu estou endividado, meu carro quebrou, as coisas começaram a quebrar lá em casa, e gente, e não tem problema pedir essas coisas para Deus, não tem problema. Deus sabe que a gente precisa de todas elas, é o que a Bíblia fala, mas são as coisas mais importantes essas? Não. É a motivação, é a barganha que a gente vai usar para falar com Deus, é essa mesmo. Senhor, se tu me deres isso, eu vou fazer isso. Caminho complicado esse que a gente escolhe às vezes, né? E o texto continua dizendo dessa história. Ele sai pulando, alegre, feliz da vida, porque alguém olhou para ele, porque alguém estendeu a mão para ele, e ele agora volta para Jesus. Ele agora tem uma cura, a cura não é só física. A cura não é só física. Primeira coisa que ele faz é entrar na igreja. Entra na igreja agora com os apóstolos. E o verso 9 e o verso 10, os dois últimos versos que a gente vai olhar essa noite. Quando viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa e ficaram perplexos. Eu não sei por que eles ficaram perplexos. Pela cura, ou porque talvez eles nunca tinham feito nada pelo cara, ou só dava esmolinha lá e estava de boa. Eu não sei por que eles ficaram perplexos. A partir do momento que eu tenho Deus na minha vida, que você tem Deus na sua vida, o testemunho é automático. Não tem como a gente não testemunhar hoje. Não tem como eu dizer assim, hoje eu não vou testemunhar. Não tem como acontecer isso. Eles estavam estupefatos de que os discípulos pudessem efetuar milagres semelhantes aos que Jesus tinha feito. Aquele homem que durante 40 anos fora um coxo inválido, agora tinha em pleno uso de seus membros, livre da dor e feliz por crer em Jesus. Um milagre aconteceu. Ele foi lá buscando uma coisa, recebeu outra. Queria uma coisa, recebeu outra. Muito melhor do que ele imaginava. O Deus que criou, restaurou. Amém por isso? O Deus que te criou pode te restaurar. O Deus que criou você pode restaurar você, a sua família, a sua saúde. Pode te dar plenitude de vida. Não somente lá na eternidade, aqui na terra. Pode fazer você se contentar e entender assim, Senhor, é isso aqui mesmo, então vamos aqui mesmo, É esse o caminho que o Senhor tem para mim? É esse aqui, então vamos junto aqui. Algumas considerações para a gente terminar. Deus não deu ao homem coxo o que ele pedia, mas deu a única coisa que ele precisava. Nem sempre o remédio é gostoso. Gente, metiolate, quem lembra desse negócio? Misericórdia, quantas vezes ralava o joelho, a perna, e eu sabia que ia doer, e tentava esconder para a mãe não ver, e vim com aquela telinha abençoada, né? Aquele negócio que não sei até hoje se faz bem, porque sumiu das farmácias aí, né? Não sei se era tão bom assim. Pelo menos eu não vi mais para comprar, né? Como o homem dessa história, a gente tem necessidades diárias, a gente tem um aluguel talvez, a parcela do carro, o dinheiro para a comida, o dinheiro do gás, uma despesa inesperada, é uma batida de carro, é uma multa, é um carro que quebra, é um eletrodoméstico que estraga, é um problema de saúde, é uma crise no relacionamento. A gente tem problemas que a gente precisa da moedinha, que a gente estende a mão e fala, Jesus, joga a moedinha aí, vai, Jesus, faz o milagre agora, eu só queria a moedinha, Jesus, só dá a moedinha, não precisa mais nada, eu não quero a cura. Porque, gente, vamos ser sinceros, qual foi o trabalho desse homem? O que esse homem sabia fazer da vida? 40 anos, a vida inteira coxo, ele tinha profissão? Ele tinha profissão? Não. Depois desse dia do milagre, ele estava desempregado. O que ele ia fazer? Qual que era o sustento dele? Pedir esmola. O cara que não é coxo mais agora, ele ganha esmola? Não. Deu ruim para a vida dele. Deu ruim para a vida dele, perdeu o emprego dele. Nem sempre aquilo que Deus dá as coisas para a gente, Deus organiza as coisas da nossa vida e a gente acha que vai ser do nosso jeito, entendeu? O cara estava desempregado no outro dia.
Perdeu um empreguinho lá, uma matinha de ficar sentadinho lá na porta, numa Formosa lá, acabou isso aí. E ele não tinha uma profissão, não, mas o cara tinha o quê? Estou bem com Deus, estou curado, entrei no templo, já era, estou louvando a Deus, Deus vai cuidar. Eu não sei qual vai ser meu emprego, eu não sei, mas Deus vai cuidar. Deus me restaurou, Deus vai continuar cuidando. Vocês acreditam nisso, igreja? A gente tem que acreditar, se a gente não se apegar a isso, a gente vai ser, como Paulo fala, o mais infeliz de todos os homens. Se a nossa alegria aqui nessa terra se limita às coisas dessa terra, a gente vai ser o mais infeliz. Se a gente buscar só as coisas dessa terra, a gente vai ser o mais infeliz. As nossas orações, quando a gente está lá com as coisas dando tudo errado, elas têm a tendência de ser simplesmente para satisfazer as nossas necessidades básicas. A gente quer a moedinha, Jesus joga a moedinha. Só dá a moedinha, Jesus. Eu só quero aluguel, eu só quero saúde, eu só quero minha família. Jesus, eu só quero a moedinha. E Jesus fala assim, você não sabe de nada. Você não sabe nem o que você quer direito, você está pedindo errado. Você está pedindo errado. Nesses tempos a gente pode agir como coxo, apenas procurando algumas moedinhas para suprir as nossas necessidades momentâneas. Quantas vezes a gente é assim, esperando que Deus apenas nos dê o suficiente para a gente sobreviver. Eu só quero sobreviver, meu Deus, eu não quero nada mais, eu só quero só para zerar, entendeu? Não precisa nada mais, eu só quero não quero estar no negativo, só quero estar no 0 a 0. No entanto, Deus tem muito mais para nós, amém por isso? Amém por isso, igreja? Deus tem muito mais para a gente, Deus quer muito mais do que a moedinha, Deus quer te trazer a cura, Deus quer resolver a raiz do problema, não apenas o superficial. Lá em casa eu não gosto de tomar remédio, e a Samanta, às vezes eu estou com dor hoje, estou com muita dor na perna hoje. E aí a Samanta fala, toma um remédio. Eu falei, não adianta tomar remédio, não vai melhorar. Eu só não vou sentir mais dor, mas não vai melhorar. Meu problema vai continuar. Eu só não vou mais sentir a dor. E muitas vezes o que a gente gosta de fazer é isso, né? Será que a gente veio aqui hoje à noite na igreja buscando a moedinha? Senhor, eu só quero a necessidade básica. Senhor, eu só quero aqui e agora. Não precisa nem do céu, Jesus. Eu só quero dar vida boa aqui na terra. E Jesus olha para você e fala assim, não é o que eu vou te dar. Não é o que eu vou te dar. Você só quer uma moedinha, mas não é o que eu vou te dar. Eu vou fazer mais. Que a princípio pode até parecer ruim, porque o cara perdeu o emprego. Perdeu a fonte de sustento dele. Foi mais difícil, mas era o que salvava. Foi mais difícil, mas era o que trazia para a eternidade. Deus oferece muito mais do que moedas para você levar hoje. Amém por isso? Deus oferece cura para você e para a sua família. Deus oferece a cura e a cura do pecado, a cura do pior problema do ser humano, que é aquilo que afasta a gente de Deus. E Ele quer que você experimente tudo que Ele tem para você, tudo que Ele preparou para você, Ele quer que você experimente isso por completo. Deus quer suprir as suas necessidades, mais do que apenas as suas necessidades diárias. Ele quer suprir os seus anseios mais profundos. Ele quer te dar a salvação. Amém por isso? Eu não sei como é que está a tua comunhão com Deus. Christian, chega aí, faz um fundo aí, a gente não combinou. Ixi. O cara está chegando, a gente joga o cara na fogueira assim, hein? Não vai dar certo. Não sei por que você veio aqui hoje. Não sei o que te trouxe aqui hoje. Qual foi a sua necessidade que você veio aqui hoje buscando alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que Deus te trouxe aqui, não foi à toa. Amém por isso? Você veio com a mãozinha estendida, o seu chapéuzinho, a sua esmolinha. E Jesus olha para você assim, eu posso fazer mais. A gente pode escolher hoje, se contentar com tão pouco, se contentar com a migalha, com o troquinho, ou a gente pode escolher aceitar Jesus, deixar Ele fazer o que tem que ser feito, deixar Ele mostrar o que está errado. Porque ficar só lá do lado de fora olhando não é legal. Ficar só lá excluído no mundo não é bacana.
Não é o plano de Deus para você, não é o plano de Deus para você. Não é o plano de Deus. Deus quer dar muito mais para você. Ele tem preparado muito mais para você, muito mais do que simples moedinhas, simples migalhas, simples trocados. Deus tem milhões para dar para você, Deus tem eternidade para dar para você. E a gente se contenta com tão pouco. A gente se contenta com tão pouco. Será que a gente abre a Bíblia para ler um versinho por dia e acabou? E é isso aí? Só para dizer que não leu? Será que a gente vem à igreja para dizer que veio? Ou porque se não foi, aí pega mal, né? Fica chato. Será que a gente ora só quando está com problema? Será que a gente busca Deus de verdade sempre ou a gente só busca Deus por temporada? Gente, eu não sei qual vai ser a tua decisão hoje. Eu quero estar de fato dizer assim, Senhor, pode voltar hoje que eu estou pronto. Jesus, me ajuda, eu sou pecador, sou miserável, me contento com tão pouco. O mundo oferece essas migalhas e eu fico correndo atrás desse negócio aí. Eu não quero mais isso, Senhor. Eu não quero mais me contentar com tão pouco. Eu quero plenitude, eu quero 100%, eu quero o Espírito Santo, eu quero Jesus pertinho de mim. Eu não quero ficar igual o coxo só olhando. Não, eu quero entrar. Quero estar no céu, eu quero estar lá. Gente, Deus falou com a gente aqui hoje, a gente não pode dizer que não. O que vai acontecer daqui para frente talvez vai ser uma caminhada dura, não vai ser fácil. Uma caminhada de renúncias, uma caminhada de reaprendizado, uma caminhada de reestruturação. Mas Deus falou com a gente hoje. Alguém olhou para a gente hoje, estendeu a mão para a gente hoje, e essa pessoa maravilhosa é o nosso Deus. É alguém que para tudo que Ele está fazendo, o Deus do universo, para tudo que está fazendo e olha para você quando você estende a mão pedindo moedinha. Esse é o nosso Deus. Mas Ele não vai parar para te dar moedinha, amém por isso? Ele parou hoje para te oferecer salvação. Está na sua mão a decisão de aceitar ou não isso aí. Eu sei o que eu quero, eu sei o que, mais do que eu quero, eu sei o que eu preciso. Porque o que eu quero, às vezes o meu coração é enganoso. Quero orar contigo nesse momento, para que a decisão, ou o que o Espírito Santo te mostrou hoje à noite, não fique só aqui dentro da igreja. Para que não fique só no calor da emoção, do momento. Foi legal, foi bonito, foi muito bom, senti. E aí, saiu ali e já deixou. Quero orar contigo, para que Deus de fato continue, para que Ele termine aquela boa obra que Ele já começou no nosso coração. Ele é infinitamente mais, Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. Ele tem planos especiais para a tua vida. A caminhada não vai ser fácil, Ele não prometeu que ia ser fácil. Talvez você está aí há muitos anos esperando muitas coisas, orando assim incansavelmente para Deus. Está quase desistindo, a mensagem hoje foi para você. Não desista. Você está tão perto de receber a sua bênção, não desista. Hoje Deus estendeu a mão para você e te ofereceu salvação. Não deixa Deus no vácuo. Não deixa Ele te esperando. Ele está ansioso para te ter em casa. Amém por isso? Quero orar contigo. Fica de pé. Vamos entregar nossa vida na mão de Deus nesse momento, pedindo a certeza de que Ele pode, Ele vai continuar fazendo e cuidando da gente como Ele sempre cuidou. Querido Deus, muito obrigado, bom Pai, por essa noite, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, que desafio a gente está nessa vida aqui, nessa terra. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor já passou por aqui, meu Deus. Jesus já veio aqui nessa terra e já viu tudo isso, sentiu de pertinho como é que é isso, Pai. Senhor, a gente está talvez aí coxo na vida espiritual, a gente não está fazendo o que a gente sabe que tem que ser feito, a gente não está vivendo uma vida plena, Pai. A gente pede perdão, Pai, por favor, nos perdoe. A gente quer fazer do jeito certo, Pai, a gente quer contar com a Tua bênção, meu Deus. Senhor, a gente está aí talvez na porta, só de pescoção, olhando lá para dentro, mas a gente quer fazer parte dessa festa maravilhosa. A gente quer louvar o Senhor, a gente quer agradecer o Senhor pelas maravilhas que o Senhor opera na nossa vida, Pai. Por favor, Pai, continue trabalhando na nossa vida, Pai. Por favor, não desista da gente.
E quando a gente estender a mão para o Senhor e pedir assim, Senhor, me dá esmolinha, eu quero tanto, Pai. Pai, as minhas necessidades aqui agora, eu preciso delas, meu Deus, eu preciso. O Senhor olha para a gente, por favor, com paciência, meu Deus, tenha misericórdia. E não dá aquilo que a gente está pedindo, mas dá aquilo que a gente precisa de fato, Pai. Não atenda apenas a nossa necessidade temporal, Pai, ou passageira, mas a nossa necessidade espiritual e eterna, Pai, por favor. Abençoe as decisões aqui, continue incomodando o nosso coração, Pai, por favor. Continue mostrando para a gente o caminho que a gente tem que seguir, para que um dia estejamos aí na eternidade contigo e essa saudade acabe logo, Pai, por favor. Continue com a gente no restante da semana. Nós oramos muito agradecidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.